Hoje, eu queria que nós começássemos a pensar nesses 3 dias que mudaram tudo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto de Isaías 53. E eu quero ler aqui esse texto com a igreja nesta noite. E quero fazer referência a esse texto a partir de 3 perguntas. Porque quem conhece a história de Jesus, quem já leu os evangelhos, sabe que aquela sexta-feira foi uma sexta-feira difícil para todo mundo. Foi muito difícil para Jesus, foi muito difícil para os seus discípulos, foi muito difícil para todas as pessoas. Aquela sexta-feira, que nesse foco nosso, o primeiro dia que ajudou a mudar tudo no mundo, tudo na história. E o Evangelho nos dá conta do sofrimento, do padecimento de Jesus. E por mais que os cineastas, os produtores cinematográficos se esforcem, ou tenham se esforçado, na tentativa de reproduzirem nas telas um pouco do sofrimento de Jesus, um pouco do seu padecimento, a história narrada nos evangelhos, a história registrada pelos historiadores do primeiro século, nos dá conta, meus irmãos, que ele sofreu horrendamente. Quando o filme intitulado A Paixão de Jesus foi exibido, houve uma inquietação no mundo acerca das cenas do flagelo, das cenas quando Jesus era açoitado. E pela primeira vez, parece na história, nas grandes telas de cinema, as câmeras focalizaram os açoites, os instrumentos de tortura. E houve uma movimentação no mundo de crítica. Será que foi tudo isso mesmo? E as pessoas envolvidas com a produção daquele filme estavam respondendo às entrevistas, dizendo assim: olha, aquilo que nós pesquisamos na história, as ferramentas de tortura, os objetos de castigo que existiam no primeiro século, o padecimento de Jesus pode ter sido ainda muito pior do que aquilo que nós estamos mostrando nas telas. Porém, meus irmãos, tudo o que Jesus padeceu, tudo o que o Senhor Jesus sofreu, fora profetizado por Isaías 7 séculos antes do nascimento de Jesus. E no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, o livro do profeta Isaías, nós temos respostas a 3 perguntas muito fortes. Como ele sofreu? Para que ele sofreu? E por que ele sofreu? Como Jesus sofreu? Para quê? Com que finalidade ele sofreu? E por quê? Motivado por quê? Por que motivo ele precisou sofrer? 7 séculos antes de Jesus nascer, Deus inspirou pelo seu espírito o profeta Isaías a deixar claro isso já lá, que o Messias viria e padeceria, e todas as respostas a como seria esse padecimento, com que propósito ele aconteceria e o que motivaria o seu sofrimento. A primeira grande questão de Isaías 53 é como Jesus haveria de sofrer, como que o meu Jesus, o seu Jesus, como que o nosso Senhor padeceu em nosso lugar. Eu quero, com a permissão dos irmãos, ler o texto de Isaías e pontuar a resposta no texto a essas perguntas. Quem creu em nossa pregação, Isaías 53, 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nada havia de beleza nele para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecer,
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de uma linhagem, quem se preocupou com ela? De sua linhagem, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como Jesus haveria de padecer, e como o texto de Mateus 27 relata que de fato ele padeceu. Os verbos usados pelo profeta Isaías são de uma densidade tocante. Versículo 3: desprezado e rejeitado. Esta foi a história de Jesus. A história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi glamourosa, não foi leve. Ele viveu, experimentou desprezo, diz o texto, e rejeição. Já pensou sobre isso? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus conosco, o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo de Deus, não foi acolhido com simpatia durante o exercício do seu ministério, durante a sua vida, mas ele foi desprezado e rejeitado. Jesus experimentou desprezo e rejeição. O profeta Isaías prossegue dizendo que ele se tornou por isso mesmo um homem de dores, que sabe o que é padecer ou experimentado em sofrer. Alguém que tinha autoridade para falar de sofrimento e de padecimento, não porque era Deus e soubesse todas as coisas, mas porque experimentou essas dores. Ele sofreu de verdade. Os mecanismos de desprezo, de rejeição e de imposição de dor foram os mais diversos e transitaram do emocional ao físico, do espiritual ao concreto, ao objetivo. Ele padeceu mesmo. Não foi produto, a sua história não foi produto de ficção, de exagero. O profeta Isaías prossegue, dizendo que ele enfrentou também, ao lado do desprezo, a indiferença. A expressão é muito forte. Dele não fizemos caso, não demos a mínima, fomos indiferentes. Seu padecimento não tocou a humanidade enquanto acontecia, haveria de tocar depois que aconteceu. Isaías acrescenta no versículo 4
que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele enfrentou isso, e ele foi considerado como aflito, ferido de Deus e oprimido. E os verbos não minguam na sua intensidade. Isaías vai dizer: foi traspassado, perfurado pelas nossas transgressões e esmagado, moído por causa das nossas iniquidades. Foi assim o sofrimento dele. Esse foi o preço pago. Foi assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi com essa dimensão que ele cumpriu a missão dele. Padeceu por mim e por você. Jesus padeceu por nós. Conhecemos esse capítulo na teologia como a doutrina da substituição. Na cruz, nos açoites, nas torturas, no desprezo, na indiferença, na dor, no padecimento agudo, ele nos substituiu. Eu e você fomos substituídos por ele na cruz. Morreu em nosso lugar na cruz. Padeceu por nós. Não podemos diminuir o que ele passou, não podemos minguar o seu padecimento, não podemos nos esquecer do que ele sofreu, mas não devemos ter pena dele ao vê-lo e sofrer, e ao lembrarmos do seu sofrimento, temos que pensar em nós, miseráveis que somos, e glorificar a Deus por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia, por enviar o seu Filho para morrer por nós. Era sexta-feira. Ele padecia tudo isso. O profeta Isaías vai dizer, meus irmãos, que ele fazia tudo isso e ele promovia tudo isso com a sua própria carne, com o seu próprio espírito, com o seu próprio coração, com as suas próprias emoções, como prova de amor para conosco. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, interpreta isso de maneira mais objetiva. Deus prova, Romanos 5, versículo 8, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, ele padeceu por nós, ele foi humilhado por nós. O profeta Isaías começa a sua profecia fazendo referência à aparência dele. Não tinha aparência agradável, não tinha formosura atraente. Em olhando para ele, as pessoas não se sentiam atraídas a ele por sua beleza, era repugnante. Se há um adjetivo que não pode ser usado para se referir à pessoa de Jesus, é o adjetivo lindo ou adjetivo formoso, porque não havia nada disso nele. O que havia era repugnância. Sabe por quê? Porque na pessoa dele, no coração dele, e transparecendo na face dele, estava o meu pecado, o seu pecado, nossas transgressões, nossas maldades, nossas intenções ruins, nossos pensamentos ruins, nossas ações erradas. Tudo estava sobre ele, e pesava tanto sobre ele. Mateus capítulo 27 vai nos dar conta que ele faz aquela oração diante do Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Meu pecado e o seu pecado. Você já tomou consciência de que você é um pecador? Ah, pastor, eu vim aqui na igreja, o senhor me acusar de pecador. Não estou acusando você, não. É a sua natureza, é quem você é, quem eu sou. Nós somos pecadores e carentes da graça de Deus, necessitados da misericórdia do Senhor.
E Jesus padeceu tudo isso por mim e por você, para resolver o problema da condenação eterna, a qual nós seríamos justos, fazemos justos pelo nosso pecado. Mas Ele tomou sobre si, Ele pagou o preço. Igreja, Jesus pagou o preço. Está pago. Não há acusação, não há nota promissória. Foi rasgado o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Está tudo pago por Cristo. Não há o que fazer mais. A obra não carece de ser complementada. Está feito. Ele disse: tetelestai, está consumado. Paguei a última fatura. Está tudo pago. Eu não preciso fazer promessas humanas, flagelos humanos, esforços humanos. Eu não preciso cumprir ritos religiosos, memorizar ladainhas, me curvar diante de imagens, me prostrar diante da obra que Ele fez. Não é sobre mim, é sobre Ele. Ele fez tudo por mim. É pela graça dEle. Não é o meu mérito, não é o que eu faço jus, não é o meu merecimento, é o amor e a graça dEle. Disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A questão não é qual é a sua denominação. A questão não é em que doutrina você confia. A questão não é o que você fez. A questão não é quais são os seus dons. A questão não é quais são as suas habilidades. A questão não é qual é a sua capacidade, a sua posição. A questão não é qual é o seu título. A questão é que você é pecador, perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o ponto. Tudo, meus irmãos, que acontece conosco a partir daí é resultado do grande amor de Deus por nós, revelado, manifesto, provado, demonstrado na cruz do Calvário. Ele padeceu desse jeito. Isaías vai dizer para nós, meus irmãos, para que isso? Ele vai dizer: olha, tudo isso foi para nos dar paz. Tudo isso foi para nos curar. Eu gosto demais do versículo 5, vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Sabe para que ele padeceu tanto? Para me curar e para curar você. Quero dizer para você que não há nada no seu espírito, na sua alma ou no seu corpo que Deus não possa curar. Ele cura. Mas Jesus morreu na cruz para curar a mim e você da principal enfermidade que podia nos levar à morte eterna, à condenação dos nossos pecados. Fomos curados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos deu paz. Paz não é resultado de tratado político, paz não é resultado de armamento bélico, paz não é resultado de superpotência armada até os dentes. Paz não é resultado de medo. Paz não é resultado de prosperidade material. Paz não é resultado de progresso econômico. Paz é resultado da presença de Jesus Cristo no coração. Ele morreu na cruz para nos trazer a paz. Você vai na América, nos melhores shopping centers do mundo, nos melhores supermercados, você encontra mercadorias em abundância. Eu me lembro, meus irmãos, da primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, eu saí da minha igreja e o rapaz que dirigiu o louvor falou: pastor, compra uma guitarra lá para mim. Eu falei: como é que é a guitarra? Ele me deu lá o nome de uma guitarra. Aí eu entrei numa loja nos Estados Unidos, Douglas, para comprar uma guitarra. Eu falei: você vende guitarra aqui? O rapaz falou assim: vem comigo. Ele mostrou uma parede assim de uns 40 metros, tinha guitarra do teto até embaixo. Eu falei: mas eu quero essa que está aqui.
Aí ele falou assim: todas essas aí, essa que está aí, cada um com uma especificidade diferente. E agora qual que eu vou escolher? Vivemos num país, meus irmãos, onde os produtos se multiplicam, as alternativas são variadas. Mas sabe de uma coisa? Você não vai encontrar essa paz em nenhum shopping center. Você não vai encontrar essa paz em nenhum restaurante. Você não vai encontrar essa paz em nenhuma loja, em nenhum supermercado. Porque essa paz é Jesus Cristo. E Ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos paz. Mas não é paz da poesia do homem, não. É paz com Deus. É reconciliação. É resultado da nossa harmonia com Ele. Jesus veio para nos reconciliar com o nosso Pai. Para isso Ele padeceu. De maneira que quando eu rejeito a salvação, quando eu não me abro para a salvação, quando eu não reconheço a obra salvadora de Deus em Cristo Jesus, eu estou anulando os efeitos de tudo que Jesus padeceu na minha vida. A minha salvação não é resultado do meu esforço. A minha salvação não é resultado da transcendência na minha vida. A minha salvação não é resultado de autoajuda. A minha salvação não é resultado de doutrinas de homens, de reencarnação, de espiritualismos. A minha salvação teve um preço que foi pago pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sofreu por mim. Ele padeceu por mim. A pergunta terceira que Isaías responde é: por quê? Ele não sofreu porque eu sou pecador, não. Isso é o para quê? Ele sofreu para acabar com isso. Ele não sofreu porque, coitadinho de mim, alguém tinha que ter pena de mim. Não, não foi isso, não. Isso é o para quê? Ele sofreu, meus irmãos, diz o versículo 10, porque foi do agrado de Deus. Ele sofreu porque essa foi a vontade de Deus Pai. Esse foi o projeto de Deus. Esse foi o plano de Deus. O profeta Isaías diz, é muito forte isso: agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus fazê-lo padecer, esmagá-lo. O verbo é forte aqui. É o que acontece com a oliveira que passa na prensa. Moê-lo. E a oliveira produz o óleo. E ao ser moído, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Deus, por nos amar, quis nos salvar em Cristo Jesus. É tudo sobre Ele, o amor dele por nós. Foi por isso. Por que Jesus Cristo não desceu na cruz da cruz? Quando aquele malfeitor ao seu lado disse: se és filho de Deus, desce da cruz, salva de ti mesmo e a nós. Porque a questão de Jesus não era com o malfeitor. A questão de Jesus não era com o governo romano. A questão de Jesus não era com os judeus. E a questão de Jesus não era comigo nem com você. A questão dele era com o Pai. Aprove a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar pelos meus pecados, pelos seus pecados. O que Deus espera de mim e de você? Espera que eu não me esqueça nunca dessa sexta-feira, porque essa sexta-feira foi o primeiro dia que mudou tudo. Foi ali que o meu Jesus morreu em meu lugar. E daqui a pouco nós vamos estar aqui, meus irmãos, diante dessa mesa, comendo pão que representa o corpo de Jesus, tomando vinho que simboliza o sangue de Jesus. Vamos estar nos lembrando, sabe de quê? Da sexta-feira, onde Ele padeceu. Estareis anunciando a minha morte, disse Jesus. O meu flagelo, meu sofrimento. Sara e Ana eram pequenininhas. Tínhamos acabado de sair de um culto de Páscoa na igreja. Aconteceu uma encenação. Eu e Poliana sentávamos no banco da frente, Sarinha e Aninha no banco de trás. A Aninha, mal dei partida no carro, ela disse: papai, mas bateram tanto em Jesus, não é, papai? Castigaram tanto Jesus, papai. E ela estava emocionada. Por que bateram tanto em Jesus? E antes que eu respondesse com teologia, antes que a Poliana respondesse com amor materno, a Sara respondeu.
Aninha, isso tudo tinha que acontecer. Ele morreu lá e padeceu para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para te salvar, para me salvar. Foi o amor de Deus, prova do amor de Deus para comigo, para com você. Teologia não explica tudo isso. Os teólogos não têm condição de explicar tudo isso. Mas quando a gente olhar para a sexta-feira, quando a gente olhar para os açoites, quando olharmos para a coroa de espinhos, para a lança que feriu o seu lado, para os pregos e os cravos que perfuraram suas mãos e pés, quando olharmos para aqueles homens escarnecendo dele, cuspindo nele, tentando, desafiando, nós precisamos nos lembrar do que está por trás de tudo aquilo. Um Deus cheio de amor por mim e por você, que não pergunta a quantidade dos seus pecados, a intensidade dos seus erros, as consequências das suas falhas. Ele pergunta se você reconhece em Jesus o seu substituto na cruz, e se você está pronto para abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber a prova viva do amor de Deus por você, pela sua vida. O profeta Isaías vai dizer: esse foi o desejo de Deus, porque como oferta pelo pecado, Ele deu a sua alma, e Ele verá o futuro, a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pastor, o que eu vou fazer com essa salvação? O que eu vou fazer com esse presente que Deus me deu em Cristo? Uma vez que eu abro meu coração, reconheço Jesus como Salvador, uma vez que eu ganhe essa salvação, o que eu faço com ela? Eu vivo o resto da minha vida buscando conhecer e cumprir a vontade de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha vida, a missão de Deus para a minha vida. Não somos salvos para embelezarmos o mundo, somos salvos para transformar o mundo. Não somos salvos para sermos embalsamados e elogiados, somos salvos para servir, para entrar pelos becos, pelos valados, pelos antros do mundo, com a mensagem de salvação. Se eu sou jovem, eu preciso amar a juventude. Se eu sou homem, eu preciso amar a minha geração. Se eu sou mulher, eu preciso amar as mulheres do meu tempo. E se eu sou igreja, eu não vou dormir enquanto eu não enxergar cada pessoa ao meu redor rendida aos pés de Jesus Cristo. Mais um para Jesus, igreja. Mais um para Jesus. Se cada um de nós entender os efeitos desse projeto na vida e entender que a vontade de Deus é transformar você para transformar outros através de você. E se você tiver como lema de vida: transformado, transformarei outros, pelo poder do Evangelho. Esse Evangelho que foi vivido por Cristo, disseminado pelos apóstolos, pelos cristãos, que tem chegado até nós, vai salvar a sua família, vai salvar o seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos, os seus parentes, os seus vizinhos, através da sua vida, não por sua perfeição, mas por sua rendição ao amor de Deus. Onde você está nessa noite? Abaixe sua cabeça. Onde você está? Feche seus olhos. Isaías disse como Jesus sofreu. Isaías disse para que ele sofreu. Isaías explicou o porquê ele sofreu. E sabe, gente, quando eu me enxergo como alvo do amor de Deus,
quando eu me vejo como alguém por quem Jesus padeceu e morreu, e quando eu enxergo o projeto de Deus para a minha vida, eu abro meu coração, eu reconheço que sou pecador, condenado, destinado à morte eterna, mas que posso ser salvo pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Se há alguém aqui entre nós que ainda não tomou a sua decisão de receber Jesus como seu Salvador pessoal, pastor, eu até tenho vindo à igreja, tenho frequentado cultos, mas verdadeiramente eu ainda não abri o meu coração para Jesus. Ele não é o meu Salvador ainda. A minha relação com Ele era distante, longínqua. Ele estava lá atrás da história. Mas nessa noite eu quero abrir o meu coração para Jesus. Nessa noite eu quero aceitar o amor de Deus. Nessa noite eu quero pedir para Jesus entrar na minha vida, mudar a minha vida, mudar a minha história, e através da minha vida mudar a história de muitas pessoas. Só Deus pode fazer isso. Eu queria pedir que você colocasse a sua mão no seu coração agora. Eu quero que você ore comigo. Coloque a sua mão no seu coração. Repita aí, bem baixinho, mas com a sua própria voz, para que você mesmo possa ouvir você. Essa oração que eu vou sugerir a você, ela é muito simples. Ela diz assim: Pai Celestial, eu entendo a Tua palavra. Eu entendi como Jesus sofreu. Eu entendi para que Ele sofreu. Eu entendi por que Ele sofreu. E eu entendi o Teu amor para comigo. Pai Celestial, eu abro o meu coração para Jesus. Eu o recebo na minha vida como meu Salvador, porque eu entendi na Tua palavra que Ele morreu para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Nessa noite eu o recebo. Sinceramente eu o recebo. Com fé eu o recebo, para nunca mais abandoná-lo em toda a minha vida. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, se você tem feito essa oração com sinceridade mesmo, e se você de verdade abriu o coração para Jesus, onde você está essa noite, apenas levante a sua mão e abaixe, e em seguida eu quero fazer uma oração por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém pode levantar a sua mão e abaixar em seguida, pastor? Nessa noite eu recebi Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. A igreja em oração, ninguém se movimentando. Mais alguém? Pastor, eu entendi o amor de Deus pela minha vida. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Há alguém mais? Além das pessoas que levantaram suas mãos, há outras pessoas? Pastor Lécio pergunta nessa noite pela última vez: há entre nós um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que entendeu que Jesus morreu na cruz em seu lugar, e que abre espontaneamente o seu coração para Jesus? Deus abençoe, filho. Eu pergunto pela última vez: há mais alguém? Levante sua mão agora e abate em seguida, e eu vou orar por você. Deus abençoe, filho. Agora eu vou pedir que os irmãos permaneçam com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, em oração. E eu vou pedir que as pessoas que levantaram as suas mãos, somente as pessoas que levantaram as suas mãos, olhem para mim agora. Pastor Lécio, eu não levantei a minha mão, mas aqui no meu coração eu aceitei Jesus, ok? Mesmo que você não tenha levantado a mão, se no seu coração você aceitou Jesus, olhe para mim agora.
Cada pessoa que levantou a sua mão, ou que não tenha levantado, mas aceitou no coração, olhe para mim agora. O que eu vou falar é para você. Nós vamos orar pela sua vida. E nós vamos pedir que os efeitos completos do amor de Deus se manifestem na sua vida a partir de hoje. Por isso, você que está olhando para mim, você que levantou a mão, ou mesmo que não tenha levantado, fique em pé no seu lugar agora, nós vamos orar por você. Cada pessoa que levantou sua mão, pode ficar em pé. Cada pessoa, onde quer que você esteja, pode ficar em pé. Todos que levantaram a mão, pode ficar em pé. A igreja, ninguém vai olhar para você. A igreja está em oração. Mas se levantou a sua mão, levantou o seu braço, fica em pé. Pode ficar em pé. Isso, é um tempo de oração. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Cada pessoa em pé. Fique em pé, abaixe sua cabeça. Fique em oração. Isso mesmo. Isso mesmo. Pastor, é importante eu ficar em pé? É importante. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim. Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Há mais alguém que tenha levantado a mão, não ficou em pé? Pode ficar agora em nome de Jesus. Pastor, eu não fiquei em pé da primeira vez, mas eu abri o coração para Jesus. Então fique em pé agora no seu lugar. Pode ficar em pé. Agora eu vou pedir, meus irmãos, que os irmãos, membros da igreja que estão sentados, olhem perto de você, de um lado para o outro, para frente e para trás. E se há alguém perto de você, fique em pé ao lado dessa pessoa. Eu queria que ninguém ficasse em pé sozinho. Fique em pé ao lado de alguém. Fique em pé ao lado de alguém. Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Fique em pé ao lado de alguém. Ninguém sozinho. Fique em pé ao lado de alguém. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora eu vou pedir uma gentileza. Vocês que se levantaram para ficar em pé ao lado dessa pessoa, convide essa pessoa, venha até aqui à frente. Pastor Júnior, Pastor Ricardo, vão estar aqui à frente. Vão receber vocês. Pode vir aqui.